Graças a Deus, Jesus, esperança de Israel e Deus, Emanuel. Então, nesse tempo é um tempo de refletirmos a respeito do Natal e eu convido você a abrir lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. Então, quando você achar, não se preocupe, você não se enganou. É a genealogia de Jesus. Sei que todos nós adoramos a genealogia de Jesus, mas o nosso assunto é Natal. Toda a história, ela tem um início. Toda a história, independente de qual história for, ela tem um início e não é diferente na história de Jesus. E me chamou muita atenção quando eu olho para a história de Jesus nos diferentes evangelhos. Quando a gente vai lá em João, ele é o verbo, ele é Deus, ele estava com Deus. João coloca Jesus como alguém eterno, isso dificulta a nossa vida. Porque quando é o início de alguém eterno? Não tem início. Então para João, Jesus está além do tempo, ele simplesmente está na eternidade, ele não tem um início. E essa é uma realidade que nós não compreendemos, porque estamos limitados ao tempo. Quando a gente vai lá em Marcos, começa assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, João estava pregando no deserto. Cadê Jesus, gente? Jesus não nasce em Marcos. Ele já começa sentado no deserto. Porque Marcos tinha um público romano. E romano era agitado, acho que ele era meio brasileiro, romano. Não fica parado para ouvir genealogia, né? Eu acho que era meio brasileiro, ele quer ver ação. Então em Marcos toda hora está expulsando demônio, está curando gente, né? É um livro mais agitado, gostoso de ler, mas ao mesmo tempo é o livro que apresenta Jesus como servo. Quando a gente vai em Lucas ele era um cara mais acadêmico, né? Historiador, médico e historiador. Não sei como alguém que é bom em biológica e humanas, né? Eu sou de humanas, eu olho para a medicina, eu não sei nem o nome dos remédios, né? Mas Lucas era um cara especial. E ele investiga, e a gente vê no livro dele, no capítulo 3, quando fala da genealogia, ele não descreve muita coisa, só fala assim, olha, José era filho desse, chega em Adão, Deus. Agora Mateus, a genealogia de Mateus é uma genealogia especial e diferente. Por quê? Porque Lucas não estava preocupado com profecia nenhuma. Lucas estava olhando para um público grego, gentil, que não esperava o Messias. Então ele fala assim, gente, esse aqui é o Filho de Deus que criou os céus e a terra, e eu vou começar a explicar aqui do zero quem é Jesus. Agora para Mateus não. Para Mateus ele lida com judeus. Ele lida com gente que esperava o Messias, gente que tinha uma grande expectativa a respeito do Messias. E ele descreve assim, registro da genealogia de Jesus Cristo. Aqui na língua original, registro e genealogia são as palavras que traduzem um termo hebraico para Gênesis. Ou seja, ele está falando de um novo início. Mateus já traz na própria língua, relembrando a judeus, falando, olha, eu estou dizendo de um novo início. O Messias vem para marcar um novo tempo. Ele é muito mais do que aquilo que nós esperamos. E quando a gente lê Jesus Cristo, a nossa tendência é falar assim, Jesus é o nome, Cristo é o quê? É o sobrenome, né? Meu nome é Bruno Moraes, é Jesus Cristo, José Cristo, Maria, não. Cristo significa Messias. Ele diz literalmente para os judeus, Jesus, Messias, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele começa a genealogia. Isso é importante para nós, por uma razão muito, muito especial aqui. Via de regra, livros bibliográficos, os primeiros versículos, como a gente lidava com papiros, com rolos, geralmente era o título do livro.
Eu fico pensando, imagino, né, não tinha capa do livro, então de repente ele só abriu um pouquinho do rolo para ver se ia ler o rolo ou não, né? Ah, não, esse aqui eu gostei desse tema, esse outro tema eu não gostei. Mas tem a ver com o tema. Aqui Mateus fala, esse vai ser o assunto do meu livro. Jesus é o Messias, filho de Abraão, filho de Davi. Mas por que essas figuras são tão importantes? Jesus, ele veio e cumpriu toda a lei. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 17, diz que Jesus vem para cumprir a lei e os profetas. Mas de uma forma interessante, aonde foi parar Moisés nessa história? Porque Abraão e Davi são figuras extremamente importantes para um judeu. Moisés também. Pensando como um judeu, acho que eu ia colocar Moisés aí na história. E quando a gente lê essa genealogia, você vai lendo, vai chegar lá no versículo 3, no final, diz que Esrom gerou Arão. Jesus não está na linhagem de Moisés, está no irmão dele. Será que confundiram? Porque, peraí, ele é o Messias, ele tinha que ser filho de Moisés também. Vamos colocar todo mundo, porque Abraão na mente judaica representava a aliança da terra. Davi era o grande rei que tinha a aliança davídica. Mas cadê a aliança da lei? Aqui parece que Mateus já está destacando que Jesus vem para trazer o cumprimento das alianças incondicionais. E ele cumpre a aliança condicional, que era a aliança da lei, para dizer, eu cumpri toda a lei que ninguém é capaz de cumprir. E eu sou o Messias esperado. Eu sou o Messias. Aquele que vocês vinham aguardando. Isso é importante para esse povo, porque eles eram israelitas e saindo do judaísmo eram tidos como traidores. E Mateus fala assim, peraí gente, vocês não são traidores, vocês estão ao lado do Deus de Abraão, vocês estão ao lado do Deus de Davi, porque Jesus Cristo, ele é o cumprimento das profecias, Jesus é o Rei eterno que cumpre aquilo que ele prometeu. Muitas vezes de uma forma que nós não compreendemos. Mas vamos olhar aqui para a vida de Davi primeiro. Jesus Cristo, o Messias, filho de Davi. Que promessa é essa que foi feita a Davi? Está lá em 2 Samuel capítulo 7, verso 16, que diz assim, quanto a você, Davi, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Um povo que estava sob o jugo dos romanos. Deus promete a ele que o seu descendente reinaria a nação de Israel para sempre. E essa promessa, de acordo com Pedro, lá em Atos capítulo 2, verso 30, vai ser cumprida. Quando Jesus diz assim, o tempo e a hora não se preocupem. Na hora certa eu venho para reinar. Agora, vão e preguem o evangelho. Jesus é o rei que vem para reinar. E parece que na história, isso é um verdadeiro desafio. Alguém que reine sobre Israel. É claro que a nossa geração que vem aí depois do acordo da ONU, ali com a nação de Israel, é mais fácil de visualizar. Mas até 1947, Israel era um povo nômade. Estava espalhado no mundo inteiro, não tinha terra. E parece que Deus vai movendo a história. Alguns já estão dizendo aí que o Trump deve ser um anticristo, né? Porque vai reconhecer o Israel. Mas eu acho difícil ele trazer paz no Oriente Médio, né? Eu acho que é o contrário. Ele deve causar mais confusão, né? Mas parece que ele já está dando uns passos. Porque Deus, ele vem coordenando a história. E aqui Jesus é apresentado como um rei que reina. Mesmo que esses judeus ainda não percebessem completamente, eles já entendiam
que o Messias aqui era descendente de Davi, filho de Davi. Mateus é o livro que mais aparece a expressão filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já dizia aí o coxo querendo ser curado. Mateus apresenta ele como filho de Davi, o grande rei que teria o seu descendente reinando sobre a nação. E aqui nos mostra a esperança que nós, enquanto igreja, que fomos enxertados do povo de Deus, de acordo ali com o livro de Romanos, capítulo 11. Essa é a nossa esperança também, que Jesus reina. Ele reina hoje, mas no tempo oportuno, Ele virá, retornará e reinará completamente. Por isso que a nossa esperança, ela não está no governo aqui. Graças a Deus, né? Porque nossa situação é bem difícil quando fala de governo, né? Dizem aí que no Brasil a política é ambidestra, todo mundo rouba, seja direita, seja esquerda. Não tem problema nenhum, né? Mas Jesus vem para reinar. Vem para reinar literalmente. Essa é a nossa esperança. Por isso nós olhamos as coisas do alto. Não olhamos para as circunstâncias ao nosso lado. Deus é fiel à sua palavra, não importa as circunstâncias. Aqueles de nós que defendíamos que Deus reinaria sobre Israel até o ano de 1947, 48, quando Israel volta, era um motivo de piada. Porque ninguém acreditava que era possível que Israel voltasse àquela região. E hoje, é o único país democrático daquela região. É um país já que resistiu a ataques de nações ao redor juntas, porque Deus é fiel. Foi reconhecido em 48. Em 48 tem um ataque de 3 países ao mesmo tempo num estado recém-formado. Como ganha uma batalha dessa? Só Deus. Não tem outra explicação, porque Ele é fiel à sua palavra. Então não importa a minha situação, não importa o que eu e você estamos passando, o Senhor Deus, Ele é fiel. Mas Ele também é filho de Abraão, e Abraão tinha uma promessa de terra. E aqui a terra de Israel estava sendo dominada pelos romanos. Se a gente seguir em diante, então, quando Israel perdeu a sua terra e foi espalhado, nós percebemos como Deus é fiel. E mais do que a terra, lá em Gênesis 12, capítulo 3, no versículo 3, Deus fala que Abraão seria a bênção a todas as nações. Dá glória a Deus por isso, porque eu e você somos fruto dessa bênção. Se a todas as nações, é porque essa promessa foi dada a Abraão. E olha como é interessante até hoje. Ó, a promessa: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha para o mundo hoje. Olha para os países hoje. Os países que estão melhor são aqueles que apoiam ou não Israel. E os países que mais sofrem. Será que existe alguma relação de promessa de Deus com a promessa eterna? Provavelmente. Porque do descendente de Abraão, quem sabe aqui ele restringe aquele descendente que ele falou para Eva: olha, o teu descendente vai pisar a cabeça da serpente. Ela ferirá o calcanhar, mas ele vai vencer. Aqui parece que para Abraão restringe. Olha só, o descendente da mulher vai vir da sua descendência. E aqui estamos nós hoje, adorando o Messias, que é rei, descendente de Abraão. Deus cumpre a sua palavra mesmo quando parece impossível. Se tem um lugar difícil no mundo é o Oriente Médio. Mas eu tenho uma certeza, vai ter paz ali. E não é por causa do Trump. E mais do que isso, quando tiver paz ali, a coisa está feia. Vocês deram glória a Deus, mas é anticristo, gente. Estão dando glória a Deus, não tem paz lá não. Né? Tem um pessoal, talvez ainda não casou, quer casar, tem que torcer para ter guerra lá. Tá. Vê que está ficando paz, já apressa aí os planos, né? Porque o anticristo está chegando, o arrebatamento está aí. Né? Porque vai ter paz lá. Alguém vai chegar lá, não sei como, não sei quando. Diz que a moeda vai ser uma só, né? Quem sabe vai ser Bitcoin,
Não é? Não sei. A gente não sabe, mas parece que as coisas estão se juntando. Uma moeda mundial era impossível um tempo atrás. Agora pode ser uma moeda via internet. Olha o Bitcoin aí, valendo míseros 60 mil reais um Bitcoin. Né? Se você está sobrando 60 mil reais, compra um Bitcoin. Né? Parece que as coisas vão se ajeitando, por quê? Porque Deus é soberano. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E esse Jesus Cristo, filho de Davi, vai reinar sobre a terra de Israel, como foi prometido a Abraão, porque Deus é fiel à sua palavra. Por isso, nós olhamos sempre para aquilo que é eterno. Eu posso não ver a paz ali, mas eu sei que Deus prometeu, então Ele vai cumprir. Eu posso não ver Jesus, Deus, atuando na minha e na sua história, mas eu sei que esse menino que nasceu e que nós comemoramos o Natal hoje, o seu início, ele é o Messias esperado. Nem sempre vemos a atuação de um Jesus rei soberano, mas isso não quer dizer que ele não está atuando. Do ano 70 até 1947 ou 48, se eu não me engano, a nação de Israel saiu da sua terra. Ficou um grupo pequeno ali, que eram chamados de palestinos, ainda era uma piada na língua hebraica. Os romanos inventaram esse termo no ano 70, porque tinha a ver com os filisteus esse termo, que eram inimigos de Israel, servia de piada, e hoje a gente vê toda essa confusão que vem do ano 70, mas Deus não perdeu o controle da história. Eu posso não vê-lo atuando, mas assim como Ele atuou no nascimento de Jesus, assim como Ele atuou na vida de Jesus, assim como Ele atua controlando a história, Ele controla a minha e a sua história, independente do governante que se levanta, independente do governante que cai, não importa se tem um coreano maluco que fala que vai jogar bomba em todo mundo, não importa se no Oriente Médio está uma confusão, não importa. Não importa. Se o governante que se levanta é um ditador terrível, ainda assim, Deus tem o controle da história do mundo e tem o controle da minha e da sua história, porque Ele é o Rei eterno, que é bênção para todas as nações, e eu e você fazemos parte disso, porque Ele foi o Messias, vindo para Israel, mas que foi estendido a todas as nações, e eu e você fazemos parte disso. Amém? Vamos abaixar a cabeça, fazer uma oração em gratidão ao Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor controla a história, mesmo quando nós não percebemos isso. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, porque Jesus é o Rei, aquele que vem da linhagem de Davi, e Ele também é descendente de Abraão, aquele que veio para abençoar todas as nações, e somos gratos nessa manhã pela salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, e o Messias, que nós não aguardávamos, mas fomos tremendamente abençoados. Em nome de Jesus. Amém.